Era uma manhã silenciosa em um vilarejo distante, onde o sol começava a iluminar a vida cotidiana dos moradores. Em meio a esse cenário tranquilo, vivia Tsalfo, um jovem com sonho fervoroso, tornar-se um mestre condutor de carruagens. Ele ouvia histórias de mestres habilidosos e seu desejo de aprender era tão intenso que levou a procurar o mais renomado especialista da região. Com uma determinação que desafiava o próprio tempo, Tsalfo se apresentou ao mestre, um homem de sabedoria e habilidade inigualáveis. Mas, ao invés de ser acolhido com instruções detalhadas, Tsalfo recebeu uma tarefa inesperada: servir ao mestre sem questionar, apenas seguindo ordens e observando em silêncio. Os dias se transformaram em meses e os meses em anos, e Tsalfo nunca recebeu uma lição direta. Contudo, seu empenho e dedicação não passaram despercebidos. Certa manhã, o mestre decidiu que Tsalfo estava pronto para aprender. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu o jovem. O mestre estabeleceu postes de madeira no chão e instruiu Tsalfo a saltar de um poste para o outro. Dia após dia, Tsalfo repetia a tarefa, aprimorando seu salto até que se tornasse fluido e quase automático. Ele não entendia a conexão entre os postes e a arte de conduzir carruagens, mas persistiu. Finalmente, o mestre revelou o verdadeiro propósito do exercício. A habilidade de saltar entre os postes não era apenas um teste físico, mas uma metáfora para a união entre mente e corpo. Quando sua mente está clara e seu corpo está relaxado, explicou o mestre, você se tornará uma extensão da carruagem. Assim como você dominou o salto entre os postes, dominará as rédeas. Com essa sabedoria, Tsalfo aprendeu que conduzir uma carruagem era mais do que técnica. Era um estado de fluxo onde intenção e ação se fundem perfeitamente. Ele aprendeu a controlar as rédeas com uma precisão incrível, conduzindo a carruagem com facilidade, seja nas estradas sinuosas das montanhas ou em vastas planícies. Cada movimento era suave e controlado, como se a carruagem fosse uma parte de seu próprio ser. E assim, o mestre concluiu sua lição com um sorriso tranquilo. Quando sua mente e corpo estão em harmonia, você pode guiar não apenas a carruagem, mas também seu destino. Lembre-se bem disso. Tsalfo se despediu do mestre, agora não apenas um condutor de carruagens, mas um verdadeiro mestre de si mesmo, pronto para enfrentar o mundo com a sabedoria que só a verdadeira prática pode trazer. O estado de fluxo, frequentemente descrito como a zona de fluxo, é um fenômeno fascinante e elusivo que intriga tanto a ciência quanto a filosofia. Imagine um momento em que você está completamente imerso em uma atividade, onde o tempo parece desaparecer e cada ação é executada com uma facilidade surpreendente. Esse é o estado de fluxo, um estado de desempenho ideal que nossa mente adora, mas que paradoxalmente, não conseguimos criar deliberadamente. A ciência por trás do fluxo é reveladora. Pesquisas lideradas pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que popularizou o conceito, mostram que o fluxo é um estado neurológico que ocorre quando estamos profundamente engajados em uma tarefa que é simultaneamente desafiadora e que corresponde às nossas habilidades. Durante o fluxo, há uma sincronia perfeita entre o cérebro e o corpo, onde regiões do cérebro responsáveis pela tomada de decisão, pelo controle motor e pela percepção do tempo se conectam de maneira otimizada. Estudos funcionais de imagem cerebral, fMRI, revelam que, quando estamos em estado de fluxo, há uma diminuição na atividade da área do cérebro chamada córtex pré-frontal. Esta região é crucial para a autoavaliação e o pensamento crítico, e sua redução permite que as nossas habilidades se manifestem sem a interferência do pensamento consciente excessivo. Em outras palavras, no fluxo, nossa mente se torna menos autoconsciente e mais focada na tarefa em questão, permitindo um desempenho máximo. Mas por que o fluxo é tão difícil de alcançar? A resposta está na natureza paradoxal do estado. Quanto mais tentamos forçar a entrada no fluxo, mais difícil se torna alcançá-lo. Isso ocorre porque o fluxo não é algo que podemos agarrar ou criar com esforço direto. A pesquisa sugere que o fluxo é uma consequência de nosso envolvimento genuíno com uma atividade, e não o resultado de uma tentativa consciente de alcançá-lo. Em outras palavras, o fluxo surge naturalmente quando nos concentramos intensamente em uma tarefa e deixamos de lado as preocupações sobre o resultado. Esse conceito é complementado pela filosofia taoísta do Wu Wei, ou ação sem esforço. No taoísmo, a ideia é que a verdadeira maestria vem quando agimos em harmonia com o fluxo natural das coisas, ao invés de lutar contra ele. Este princípio ressoa com a psicologia moderna, que sugere que a melhor maneira de alcançar o fluxo é permitir que ele surja espontaneamente, ao invés de forçar sua ocorrência. Então, o que podemos fazer para facilitar o acesso ao estado de fluxo? Estudos indicam que a chave está em encontrar um equilíbrio entre desafio e habilidade. Ao definir metas claras e desafiadoras, mas alcançáveis,
e ao eliminar distrações, criamos as condições ideais para que o fluxo se manifeste. Além disso, a prática deliberada e a imersão total na tarefa são cruciais. Quanto mais tempo dedicamos a uma atividade, mais familiarizados ficamos com ela, aumentando nossas chances de entrar no fluxo. Neste vídeo, vamos explorar a psicologia do fluxo em profundidade, desvendando segredos por trás desse estado ideal de desempenho. Com base em evidências científicas e insights filosóficos, veremos como você pode criar as condições perfeitas para que o fluxo te capture, permitindo que você alcance seu máximo potencial com facilidade e elegância. Prepare-se para uma jornada que não só iluminará os mistérios do fluxo, mas também fornecerá ferramentas práticas para que você possa experimentá-lo em sua própria vida. Vamos começar com uma história pessoal. Desde que me lembro, sou alguém que pensa demais e analisa em excesso. Passei boa parte da minha vida em minha cabeça, analisando, sonhando acordado e refletindo sobre o passado e o futuro, sem prestar atenção ao momento presente. Recentemente, adquiri um novo hobby, o de escalada em rocha, que foi provavelmente uma das experiências mais desafiadoras que já enfrentei. Meu instrutor de escalada me disse que meu pensar demais era meu maior obstáculo ao aprender essa habilidade. Eu pensava e analisava cada movimento excessivamente, o que prejudicava a minha capacidade de escalar com fluidez. Depois de muita prática, finalmente consegui alcançar o topo da parede de escalada mais difícil que eu já havia enfrentado. Agora que tenho um pouco mais de experiência, percebo que, quando estou muito em minha cabeça, fico um pouco nervoso se a rota estiver particularmente desafiadora, e minha escalada se torna mais tensa. Mas, muitas vezes, experimento um estado de sintonia completa com a parede e a gravidade, como se a escalada fosse uma dança entre eu e a rocha. Nesses momentos, eu vivencio o estado de fluxo. Ao refletir sobre o fluxo enquanto escalava, lembro imediatamente de uma recente expedição com minha mãe e minha irmã para a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, uma região montanhosa com picos icônicos, cachoeiras e trilhas desafiadoras. Apenas algumas horas de distância da cidade plana onde costumo escalar. Se você está acostumado com superfícies planas, como a maior parte das áreas urbanas, escalar nas montanhas é um jogo completamente diferente. A primeira coisa que notei foi que meus músculos e mente precisavam se ajustar às mudanças constantes de inclinação e terreno, o que é a física mais básica da escalada. No entanto, de alguma forma, isso desafiou o sistema operacional que eu tinha para enfrentar terrenos uniformes. Essa foi minha prova de fogo. Era a primeira vez que escalava em um ambiente tão variado. No início da expedição, eu me sentia um pouco ansioso. Estava expandindo minha zona de conforto. Tentei planejar, analisar e visualizar todos os possíveis desafios em minha mente. Queria impressionar minha mãe e minha irmã com minhas habilidades de escalada. Estava um pouco preocupado com as técnicas e rotas desconhecidas, e com a ideia de não conseguir lidar com as peculiaridades do terreno. Então, continuei escalando, atravessando terrenos acidentados e enfrentando uma tempestade repentina. O vento forte e a chuva torrencial tornaram a escalada ainda mais desafiadora. Eu mal conseguia enxergar as pegadas à minha frente, muito menos o que estava acontecendo mais adiante. Minha prova de fogo se transformou em um verdadeiro batismo sob condições adversas. Lembro-me de que esse momento me lançou diretamente ao presente. Eu não tinha outra escolha senão ignorar todos os pensamentos e impulsos discursivos. Parei de tentar escalar perfeitamente e simplesmente comecei a escalar, sem nem mesmo a intenção de fazê-lo. Isso soa paradoxal. Porque quando o desejo de escalar perfeitamente diminuiu, comecei a escalar melhor. O que começou como uma análise excessiva e desesperada, tornou-se uma experiência fluida e inesperadamente gratificante. As rochas e as rotas desafiadoras se alternavam. Movimentos e agarras se misturavam, como se estivéssemos em uma coreografia com uma consciência comum, quase como se algo maior do que nós mesmos estivesse cuidadosamente orquestrando o espetáculo da escalada. E as rochas da Serra dos Órgãos eram impressionantes, especialmente em meio às nuvens e neblina. O que me surpreendeu foi como tudo parecia eufórico. Apenas estar presente, um só com a rocha, o terreno e o meu corpo. E quanto mais profundo eu mergulhava nesse estado, mais o medo se tornava algo distante, algo que não podia me tocar. Quando olho para trás, não consigo acreditar que tudo correu tão bem. Ao refletir sobre essa experiência na Serra dos Órgãos, percebo como a escalada se tornou um microcosmo do que significa viver no estado de fluxo. Aqueles momentos em que o medo desaparece e o controle se torna intuitivo não são meros acasos, mas sim uma evidência clara de um conceito que transcende a psicologia e a filosofia: a integração perfeita entre mente e corpo. Para compreender por que o estado de fluxo é tão poderoso,
é útil observar exemplos históricos de grandes mestres em suas respectivas áreas. Um dos exemplos mais notáveis vem do campo das artes marciais. Bruce Lee, o lendário artista marcial e ator, falou extensivamente sobre a ideia de ser como a água. Lee acreditava que a verdadeira maestria não vinha da rigidez ou da técnica exata, mas da capacidade de se adaptar e fluir com as circunstâncias. Em seus treinos e lutas, Lee não forçava o movimento. Ele se entregava ao momento presente, permitindo que sua técnica se manifestasse com a mesma fluidez da água. A filosofia de Lee ecoa com a psicologia do fluxo, que nos ensina que o controle máximo vem da capacidade de se entregar ao momento presente. O estado de fluxo é, na verdade, uma forma de transcendência, onde a divisão entre o eu e a atividade desaparece. Isso é confirmado por estudos que mostram que quando estamos em fluxo, nosso cérebro está em um estado de funcionamento otimizado. A atividade reduzida no córtex pré-frontal, por exemplo, é um dos sinais de que estamos operando sem as amarras da autoavaliação excessiva, permitindo que nosso desempenho seja mais natural e eficaz. Mas como podemos aplicar esses conceitos no dia a dia? A resposta está em criar as condições certas para que o fluxo surja. Considere o exemplo dos atletas de elite, como os nadadores olímpicos. Eles frequentemente relatam que atingem o estado de fluxo durante suas competições, onde a sincronização entre mente e corpo é perfeita. Esse fenômeno não ocorre por acaso, é resultado de uma preparação meticulosa e de uma prática incessante. O treinamento é ajustado para equilibrar o desafio e a habilidade, criando um ambiente onde o fluxo pode emergir espontaneamente. Na sua própria vida, você pode cultivar essas condições através de práticas semelhantes. Defina metas claras e desafiadoras, mas que estejam ao alcance de suas habilidades atuais. Elimine distrações e concentre-se plenamente na tarefa em questão. A prática deliberada é fundamental. Quanto mais você se dedica a uma atividade, mais provável é que você entre no estado de fluxo. Uma maneira prática de fazer isso é adotar a mentalidade de ação sem esforço do taoísmo. Em vez de lutar contra as dificuldades, procure fluir com elas. Isso pode ser aplicado tanto no trabalho quanto em atividades pessoais. Por exemplo, se você está trabalhando em um projeto criativo, permita-se explorar e experimentar sem se prender à perfeição. Se você está praticando um esporte, concentre-se na experiência do momento, em vez de se preocupar com o resultado final. Esse princípio de ação sem esforço também é refletido na maneira como enfrentamos desafios e adversidades. Durante a escalada na Serra dos Órgãos, o ambiente adverso e imprevisível me forçou a abandonar a rigidez mental e a me adaptar às condições em constante mudança. Esse tipo de adaptação é crucial para alcançar o fluxo. Quando você para de lutar contra os obstáculos e começa a trabalhar com eles, você se coloca em uma posição para experimentar uma conexão mais profunda e autêntica com a tarefa em questão. Em última análise, o estado de fluxo é um estado de harmonia onde a mente e o corpo trabalham em perfeita sintonia. Ele nos oferece um vislumbre de nosso potencial mais elevado e nos ensina que a verdadeira maestria não vem do controle rígido, mas da capacidade de se entregar e fluir com o momento. Assim como Tsalfo aprendeu a dominar a arte de conduzir carruagens através do domínio do salto entre os postes, nós também podemos alcançar nossos objetivos mais elevados ao permitir que nosso desempenho se manifeste de maneira natural e intuitiva. Portanto, ao buscar a excelência em qualquer área de sua vida, lembre-se de que o verdadeiro poder vem de dentro. Encontre o equilíbrio entre desafio e habilidade, pratique com dedicação e permita-se fluir com o momento. O estado de fluxo não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade tangível que você pode experimentar e dominar. Prepare-se para descobrir o que é possível quando você se entrega completamente ao presente e permite que sua verdadeira maestria surja de maneira orgânica e inspiradora. Ao buscar viver no estado de fluxo, você não está apenas melhorando seu desempenho em tarefas específicas, mas transformando a forma como interage com o mundo ao seu redor. O estado de fluxo é uma força poderosa que pode levar sua vida a um novo patamar de realização e satisfação. Considere a experiência de um pianista virtuoso, como Lang Lang. Ele descreve momentos de desempenho em que se sente completamente imerso na música, como se fosse uma extensão do próprio piano. Durante essas performances, Lang Lang não está apenas tocando notas, ele está criando uma experiência musical que transcende a técnica e a técnica. O fluxo permite que ele se conecte profundamente com a música, transmitindo emoções e histórias que ressoam com o público de uma maneira quase mágica. Para ele, o estado de fluxo não é apenas uma ferramenta para melhorar sua técnica, mas uma maneira de expressar sua verdadeira essência artística. Esse princípio de fluxo também pode ser visto em ambientes de trabalho altamente criativos e produtivos. Steve Jobs, o visionário por trás da Apple,
Era conhecido por sua capacidade de criar produtos inovadores que transformaram a tecnologia. Jobs não via o trabalho como uma tarefa a ser cumprida, mas como uma oportunidade de se imergir completamente em um projeto. Ele muitas vezes trabalhava longas horas, totalmente absorvido pelos detalhes de design e funcionalidade. Esse nível de envolvimento é um exemplo claro de como o fluxo pode impulsionar a inovação e a excelência. Ao se permitir mergulhar completamente no trabalho que ama, você também pode alcançar resultados excepcionais e impactantes. Para trazer essa ideia para sua própria vida, comece a identificar áreas em que você já experimentou momentos de fluxo. Pode ser em um projeto criativo, em um esporte, ou até mesmo em uma atividade diária que você realiza com paixão. Analise o que estava presente nessas experiências, as condições, o estado mental, a natureza da tarefa. Identificar esses fatores pode ajudá-lo a replicar essas condições e alcançar o fluxo mais frequentemente. Além disso, é importante reconhecer que o estado de fluxo não é uma experiência contínua e ininterrupta. Ele pode vir e ir, e a chave é aprender a criar as condições que favorecem sua ocorrência. Isso significa que você deve estar preparado para enfrentar períodos de frustração e estagnação. No entanto, é precisamente durante esses momentos que a prática e a resiliência se tornam essenciais. A prática deliberada, uma abordagem focada e intensiva para melhorar suas habilidades, é uma maneira eficaz de preparar sua mente e corpo para o fluxo. Quanto mais você se dedica a uma atividade, mais fácil será para você alcançar o estado de fluxo quando a oportunidade surgir. No âmbito pessoal, adotar uma mentalidade de fluxo pode transformar a forma como você encara desafios e busca seus objetivos. Em vez de se fixar apenas no resultado final, comece a valorizar o processo e a experiência do momento presente. Esta abordagem não só melhora a qualidade do seu trabalho, mas também aumenta sua satisfação e realização pessoal. Uma forma prática de aplicar essa mentalidade é definir pequenas metas que representem desafios razoáveis e que estejam alinhadas com suas habilidades. Essas metas devem ser específicas e alcançáveis, mas também suficientemente desafiadoras para manter seu interesse e engajamento. Ao trabalhar em direção a essas metas, concentre-se na tarefa em si e permita que sua atenção esteja completamente voltada para a atividade. Quando você se dedica ao processo e se entrega ao momento, você cria as condições ideais para experimentar o fluxo. Para ilustrar ainda mais esse conceito, pense na jornada de um atleta de alto nível. Michael Phelps, o nadador olímpico, é um exemplo clássico de como o fluxo pode ser alcançado através de uma combinação de prática intensa e uma mentalidade focada. Durante suas competições, Phelps não se preocupava com o resultado final ou com o desempenho dos outros nadadores. Em vez disso, ele se concentrava em sua técnica, no ritmo da água e em cada movimento. Essa concentração absoluta o ajudava a entrar no estado de fluxo, permitindo-lhe realizar performances extraordinárias e alcançar recordes históricos. Assim, ao procurar atingir seus objetivos e melhorar sua vida, lembre-se de que o fluxo é uma ferramenta poderosa que pode transformar sua abordagem e seus resultados. Ao praticar a presença e o envolvimento total, você não apenas melhora seu desempenho, mas também experimenta um nível mais profundo de satisfação e realização. O estado de fluxo é uma oportunidade para se conectar com seu verdadeiro potencial e explorar as profundezas de suas habilidades e paixões. Então, da próxima vez que você se deparar com um desafio ou uma tarefa importante, lembre-se do poder do fluxo. Permita-se mergulhar de cabeça na atividade, encontre o equilíbrio entre desafio e habilidade, e observe como sua performance se transforma. A jornada para alcançar o fluxo pode não ser sempre fácil, mas os benefícios que você experimentará, tanto em termos de resultados quanto de satisfação pessoal, valerão a pena. Agora é sua vez. Qual a principal reflexão que você tirou deste vídeo? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias conosco. Se você gostou do que viu e quer mais conteúdos como este, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Sua opinião e apoio são essenciais para continuarmos criando vídeos que fazem a diferença. Obrigado por assistir e participar.